Pessoal, terminamos de fazer a estrutura metálica da parede com porta e janela. Vamos começar o fechamento com chapa de gesso. Reparem que nós temos agora que cortar. Como eu falei, a chapa não pode ficar rente aos cortes, nem na horizontal, nem na vertical, porque senão acontece trincas. Aqui também a chapa não pode parar aqui. A chapa tem que avançar e fazer o corte no montante da modulação. E aí a gente vai ter que fazer esse corte do que sobra. Às vezes vai acabar indo para o lixo, infelizmente. Mas muitas vezes também essa sobra vai servir para outro lugar. Então eu vou fazer algo bem parecido com a parede cega. Vamos fechar tudo, depois a gente sai recortando com a serrinha de ponta e o estilete e a gente vai abrindo, fazendo as aberturas. Então o primeiro passo na hora de chapear é colocar um pedacinho de chapa no chão para dar o afastamento da chapa de gesso no chão, para aquela questão de se alguém resolver lavar o chão e ficar água empoçada, a pessoa não tem risco da água subir pelo gesso por capilaridade e acabar manchando o pé da parede. Então vou pegar um pedacinho de chapa e colocar ali como apoio. Um pedacinho pequeno de chapa. Já vi gente na internet falando para botar uma moeda. Uma moeda não seria adequado. O ideal é 1 centímetro e meio, tipo uma espessura de uma chapa. Aqui eu vou vir com a chapa inteira, vai dar mais ou menos 1,80 m. A minha preocupação é a borda da chapa casar certo com o meio do perfil aqui. O perfil da Knauf já vem com a indicação do meio dele. Uma coisa importante, às vezes me perguntam, pode trabalhar com as chapas deitadas? Pode. O modelo europeu, o modelo americano é trabalhar com as chapas deitadas. O modelo europeu é chapa em pé. Mas o que não pode é no mesmo lado da parede a pessoa inverter, fazer algumas chapas em pé, outras deitadas. Aí não é indicado. E o drywall, ele é indicado para ele ir do chão até o teto, uma chapa inteira. A altura do pé direito é a altura do comprimento da chapa. Mas por questão de logística acaba muita gente trabalhando com a chapa de 1,80 m. Vou colocar essa primeira chapa aqui para vocês verem. A preocupação é aqui ficar na metade certinho. Para eu fazer isso eu vou ter que afastar um pouco da parede. Melhor é usar uma parafusadeira de drywall. Sempre regula para o parafuso não rasgar o papel, não entrar demais. E aqui agora é só parafusar. O mais rápido possível, tirar o pedacinho de chapa do chão para que ele não fique agarrado. A marcação aqui no meio da chapa é importante para identificar esse perfil, porque a gente tem um montante que é da janela, né? Mas tem um montante da modulação.
Pronto, tudo parafusado. É bom não cortar ainda a janela. Deixa ela aí, o corte da janela. Vamos medir esse pedaço. Aqui eu chamo de pedaço. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar um lápis aqui. Deixa eu mostrar aqui. A chapa de 1,20 por 1,80, as laterais têm rebaixo. Se você faz um corte aqui, isso é um pedaço. Agora, se você tá com a chapa, as laterais com rebaixo, e você faz um corte nesse sentido, aqui é uma tira, aqui é uma tira, aqui é um pedaço, aqui é um pedaço. Quer dizer, os dois lados aqui tem rebaixo no pedaço. Na tira não, só um lado tem rebaixo. E ela é comprida e fina. O pedaço não, o pedaço ele tem dois lados com rebaixo. Então precisamos aqui de um pedaço. Ele tem 1,20, né? E os dois lados com rebaixo. Medir aqui 67,5. 67,5. Aqui deu 68, aqui deu 67,5. Eu posso cortar os dois lados com 67,5, porque se ficar uma folga em cima, não tem problema, o forro vai ficar abaixo, pode completar com gesso cola, não tem tanta exigência de precisão. Então, ó, para fazer o corte da chapa, é sempre bom deixar o lado branco para frente, deixa ela em pé aqui, encostada em algum lugar, coloca o dedão de um lado desse metal, a lâmina do outro lado, e aqui trava 67,5, trava os dois dedos aqui na medida, e aqui fica só a pontinha da lâmina para fora. Isso é a maneira que os profissionais trabalham para ganhar tempo, produzir bastante. O drywall, ele permite certas irregularidades no corte, porque tudo a gente está cortando com 0,5 centímetro, 5 milímetros de folga. Então não precisa estar tendo que fazer um corte muito preciso. Se ficar um espaço, completa com massa. E o pessoal até brinca, deixa para o pintor, né? Qualquer coisa o pintor conserta. Ficou muito apertado lá. Quando fica assim muito apertado, eu tiro um pouquinho, não preciso nem do raspador. Eu já venho aqui fazendo um friso de um lado. Se quiser usar o raspador, pode ser. Um lado e o outro. Vamos de novo, ver se ficou bom. Perfeito. Só afastar um pouquinho aqui para ficar no mesmo alinhamento. Pronto, no mesmo alinhamento.
Aqui na marcação da chapa, já tem aqui o lugar, a indicação de onde tem perfil para parafusar. Ó. Ajuda muito a marcação da chapa. O parafuso ficou para fora aqui. Coloquei para dentro. Então colocamos uma peça inteira e um pedaço em cima, né? A gente poderia agora vir com a inteira em cima e o pedaço embaixo, sempre intercalando a junta. Ou poderia também vir com o pedaço que sobra e começar de baixo para cima. Vamos ver se não vai ficar ruim na janela aqui. Vai. Não vai dar para fazer não, ó. Está no alinhamento da janela, então não vou poder usar esse pedaço agora. Deixo ele reservado aqui. E vou vir com o pedaço inteiro de cima para baixo. Poderia jogar ele de cima para baixo, fica até mais leve. Então vamos fazer isso também. Vamos fazer isso, no lugar de colocar a peça inteira. O drywall é um serviço leve, mas também precisa ter um pouquinho de força. Pelo menos na hora do chapeamento. Mas duas pessoas trabalhando, aí já permite fazer sem problema. Duas mulheres, por exemplo, trabalhariam no drywall sem problema. Ali ficou para fora. Quando a máquina fica torta, o parafuso fica torto. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto. Resolveu. Muito instalador prefere a parafusadeira convencional, mas é muito mais rápido a parafusadeira de drywall para fazer esse trabalho. Aqui ficou um pouco para fora. Eu preciso tirar a canopla e colocar aqui. Vamos colocar um pedaço. Como a gente começou de cima para baixo, não vai fazer muita
sentido usar o pedacinho de chapa de gesso. É bom usar outra ferramenta. Esse pezinho aqui, ele vai dar o apoio para levantar a chapa. A gente coloca aqui. E agora nós vamos cortar outro pedaço para aqui. Com 1 centímetro de folga, a gente vai precisar de 135. Talvez esse pedaço dê até para cima da porta. Já é bom quando fizer um corte, já ir pensando onde colocar o pedaço que sobrar. Vocês viram que até o momento a gente não fechou a janela, né? Deixa fechar tudo e a gente corta toda a janela. Levantou o pezinho. Parece que o parafuso ficou muito profundo. Coloco o outro no lugar. Dica de ergonomia. É bom sempre estar se abaixando, se levantando, não ficar muito na mesma posição. Às vezes vocês podem se perguntar: poxa, ficou muito próximo os montantes, deveria estar a cada 60. Mas é porque foram montantes adicionais que a gente teve que colocar por conta do vão de porta e janela. Eu vou cortar aqui rapidinho, porque já deu 20 minutos. Aí já